E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ai, que a graça e a paz, né, do nosso Senhor Jesus esteja com vocês hoje e sempre. E mais um dia que se passa, né? Mais um dia que a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus, ela se renova, né, nas nossas vidas. Continuamos sedentes pelo Espírito de Deus. E a gente vai falar sobre algo que é muito importante. É algo que é muito simples, mas que é muito importante a gente comentar, porque é o que faz parte da nossa jornada como um todo. Na nossa caminhada como pessoas que anseiam por algo maior. É algo simples, mas que faz a total diferença. E sobre o que a gente vai falar hoje, Steve? Sobre o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre a esperança. Mas não uma esperança qualquer, mas sim a esperança verdadeira que nos acompanha e que nos guarda, que nos persegue e que nos agarra para onde quer que a gente vá. E essa esperança é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, que é a verdadeira esperança que nos faz aguardar por dias melhores, que nos faz aguardar por mudanças de vida. E Tales de Mileto ele vai falar que a esperança é o único bem em que todos os homens possuem, independente da sua classe social, independente da sua etnia, independente de qualquer coisa, esse é um bem universal em que todas as pessoas possuem, que todas as pessoas possuem, né? E que não é mentira, até porque quando tudo acaba, quando nossas vidas se esvaem, quando a rolha do tempo vira e o tempo já está acabando, a areia vai se passando, no final de tudo, tudo que sobra, que nos resta, é esperança de, de algo maior. É a esperança de ter algo maior depois. E Aristóteles vai falar que a esperança é o sonho do homem acordado. Que também não é mentira. Porque enquanto nós estamos dormindo, nós sonhamos com as coisas terrenas. Muitas vezes nós sonhamos com aquele carro que vai ser acrescentado na minha vida, aquela faculdade, o Enem, sobre as coisas que Deus pode fazer no material. Só que quando nós acordamos e entramos na nossa realidade do cotidiano, nós paramos para pensar sobre o que é realmente a esperança. Na carta de Paulo aos Romanos, do versículo 1 ao versículo 5, se eu não me engano, ele vai falar que agora que nós fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, agora sim nós temos paz. Então ter paz não é nós termos as coisas nesse mundo, não é nós termos dinheiro, não é nós termos todos os conhecimentos, todas as inteligências, mas se nós temos, quando nós temos a sabedoria, que é fundamentada no temor de Deus. Então, quando nós formos aceitos por Deus por conta da nossa fé nele, nós temos paz por meio de Jesus Cristo. Porque é Ele quem nos dá. Por meio da nossa fé, Ele que nos dá a vida na graça de Deus. E por isso agora nós nos alegramos, nós nos regozijamos e mantemos firmes e alegres na esperança de partilhar da glória junto com Ele, ao lado dele, como seus filhos e amigos. E a esperança é o sentimento de quem aguarda por algo que vai mudar a sua natureza, por algo que vai mudar o seu jeito de ser, algo que vai mudar o seu cotidiano. E Nietzsche, eu acho que é algo muito interessante porque Nietzsche ele vai falar que a esperança, ela é o maior de todos os males, porque ela prorroga o sofrimento das pessoas. Só que é algo que entra em muita discordância, que nesse meio secular as pessoas dizem, nossa, faz sentido. Mas pra gente, não. Pra gente não deve fazer sentido isso. Porque continuando, né, em Romanos ele fala que nós também nos alegramos nos sofrimentos.
que nós passamos. Porque os sofrimentos, eles produzem a paciência. E na paciência é produzida a aprovação de Deus nas nossas vidas. E nessa aprovação de Deus que a esperança começa a surgir dentro de nós, começa a surgir a partir do nosso sentimento de alegria perante o Senhor. E a gente muitas vezes deixa esse sentimento de alegria se esvair nos nossos corações, se deixar levar por coisas tão banais, né, do nosso cotidiano, coisas tão banais dos nossos problemas. Mas quando a gente para pensar que é o que é muito válido, a gente sempre voltar e sempre tocar nesse assunto, é os membros da igreja primitiva. Porque diante de tais perseguições que eles seguiam, tais perseguições que eles sofriam, quando eles estavam diante da morte, quando eles estavam diante de feras selvagens, diante de espadas, o que mantinha a fé deles não era aquilo que Deus iria fazer por eles, e sim a esperança de algo vindouro, algo que iria vir, do que viria a seguir, porque eles estavam nessa terra. Nós estamos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento nessa terra, nós estamos sujeitos a todo tipo de decepção nesse mundo. Mas eles estavam aqui, mas seus olhos estavam voltados para o alto, para através dos montes. Eles olhavam e pensavam: meu amado Jesus Cristo, meu amado Deus, volte depressa. Desce as montanhas, corra pelos montes, que com a tua chegada, a escuridão da nossa tristeza, tudo desaparece. Todas as coisas desaparecem. Com tua chegada, o inverno passa. Com tua chegada, a primavera chega, porque a primavera é você. Os campos florescem, o frio acaba. E tudo se torna lindo perante a luz de Jesus. E é isso que nós temos que ter. Porque quando nós temos esperança naquilo que Jesus já fez naquela cruz e que vai trazer para nós novamente quando ele descer dos céus, quando ele fender os céus e descer com a imensidão da sua glória para buscar essa igreja, quando isso acontecer, meu Deus do céu, é tão lindo a gente parar para imaginar. Porque, ai, dá até uns arrepios. Porque, cara, isso só faz, quando só de imaginar isso, só faz eu parar pra pensar e cantarolar, e falar: Pai, eu te amo mais. Isso só me faz te amar mais, só me faz te ansiar mais, só me faz querer te conhecer mais, te procurar mais. E a vontade de não querer deixar ser esquecido perante Deus. Porque eu quero participar, eu tenho a vontade, eu tenho um anseio de participar desse grande banquete que Deus tem para nós, que esse grande banquete que Jesus está preparando para aqueles que o seguirem, para aqueles que não fraquejarem. Então lembrem disso. Esse vídeo é como lembrete que, por mais que nós estejamos, você que está vendo esse vídeo, por mais que você possa estar passando por dificuldades, por mais que você possa estar passando por tristezas, por mais que você possa estar passando por aflições aqui nessa terra, tem um porém, tem um todavia, tem um entretanto. Então, se você está sofrendo isso, há uma esperança muito maior do que aquilo que a gente pode receber aqui, que é o que a gente vai receber, que é o que a gente pode receber lá no céu, quando nós nos encontrarmos com nosso Pai. Porque ter a esperança não é ter a certeza de que todas as coisas vão sair da forma que nós planejamos, mas é saber que quando elas não irem, a gente vai ter um alicerce, uma base forrada e forjada. Eu quero trazer aqui uma mensagem que
Deus é a nossa última esperança, Deus é sua última esperança. Deus é a nossa principal esperança. E que se você está passando por algo ruim, por algo triste, lembra que no mundo a gente vai ter aflições. Ei, mas ele venceu o mundo. Que Deus demonstrou seu amor por nós de tal maneira que enquanto nós ainda éramos pecadores, nós ainda somos, mas quando nós éramos pecadores, sem conhecer a salvação de Cristo, ele entregou o seu filho unigênito para morrer naquela cruz, para ser ferido, para ser humilhado, para que hoje nós pudéssemos ter a honra de segui-lo. Porque no mundo a gente vai ter aflições, mas ei, nosso rei venceu o mundo. E aquele que quer vir após ele, vamos pegar a nossa cruz, vamos negar a nós mesmos e vamos pegar na mão dele. Porque a esperança é como um peregrino em terras distantes, mas que anseia por algo maior, que anseia por algo melhor. E o melhor de todas as coisas é Jesus. Então era isso que eu queria falar hoje, pessoal, nesse vídeo simples, porém que pode transformar nossas vidas, que pode transformar a forma que nós observamos o além dos nossos passos. Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigado, pessoal, e é isso. Cristo vive.